no canal 24 da TCM, no canal 176 da BrisaNet. A partir de agora, a nossa TV retransmite também o FM 7 horas. No programa de hoje nós vamos conversar com o jornalista, conhecedor profundo da nossa política, nosso amigo aqui, em particular, César Santos. César, é uma satisfação tê-lo aqui dentro do FM 7 horas para conversar um pouquinho sobre o que está se passando nessa nossa política local, estadual e até a nível nacional. Bom dia, César. Bom dia, Carlos Cavalcante. Bom dia, amigos da 93 FM. Sempre um prazer, Carlos, participar do seu programa. Sabemos do alcance que o programa tem, a audiência, e estamos aqui à disposição para a gente discutir um pouco sobre política, sobre os temas que estão impactando a vida dos brasileiros, né? Dos moçoroenses, norte-riograndenses e brasileiros. César, eu vou começar logo a nível nacional. Qual a avaliação que podemos fazer no que diz respeito ao governo Jair Bolsonaro? Olha, as pesquisas, né, mais recentes, publicadas nesta semana, né? Tem uma pesquisa da Datafolha que mostra como a opinião do brasileiro está dividida em relação ao governo federal. Segundo a Datafolha, 33% dos brasileiros aprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro, também 33% desaprovam. Isso, muito mais do que uma avaliação de gestão pública, penso que está inserido aí nessa pesquisa essa disputa política que parece insistir e não sair das arquibancadas, né? É aquela coisa do nós contra eles. É como se fosse um Flamengo e anti-Flamengo. É um Fla-Flu. Um Fla-Flu. E aí a gente imagina que devido a essa disputa, devido a essa atmosfera que continua em alta pressão desde as eleições de 2018, as pessoas, os torcedores ainda não desceram da arquibancada, ainda não entenderam que aquele jogo eleitoral já foi superado, já passou, e que o que importa agora é a política de Estado. O que importa agora é o país. O país precisa resolver os seus problemas. O país precisa enfrentar com coragem as mazelas que afetam principalmente as famílias que vivem à margem, as famílias que precisam exclusivamente da máquina pública, dos serviços públicos, né? As famílias que têm demandas represadas há décadas e que precisam de soluções, precisam de uma resposta para isso. É uma resposta positiva e imediata, se possível. E aí daí pode se perguntar, ela é possível chegar de forma imediata? Não é, mas é preciso dar o primeiro passo. E eu quero aqui, até me estender um pouco, entendo que o primeiro passo, ela pode estar representada pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um tema antipático? É antipático. Por quê? Porque a reforma da Previdência mexe com a vida das pessoas. Ela mexe com a vida de quem ganha do assalariado até a vida de quem tem alto salário. E aprovado em primeiro turno, né? Foi aprovado em primeiro turno ontem na Câmara dos Deputados, né? O governo precisava de 508 votos no plenário, teve 739 votos, né? Uma maioria bem impactante, o que significa dizer que o governo vai de forma mais tranquila para a votação do segundo turno. Eu não acredito que esse placar ele vá sofrer alguma redução, vai diminuir em termos de votos. Inclusive a oposição chegando a dizer em alguns momentos, em alguns canais da imprensa, de que o Jair Bolsonaro tem usado os mesmos modus operantes de administrações anteriores, comprando votos. Então significa dizer que a oposição, vamos imaginar que a oposição feita pelo fazia PT, isso. Então ele fazia isso? Se está dizendo isso é porque fazia isso. É uma confissão? É uma confissão. Agora, primeiro nós temos que dizer o seguinte: essa liberação de emendas não é ilegalidade, pelo contrário, ele faz parte de um jogo político dentro da Casa Congressual.
né? Todos os governos fazem isso, né? E temos que observar o seguinte: a liberação de emendas não é dinheiro no bolso do parlamentar. A liberação de emendas são recursos federais que vão para estados e municípios para atender demandas da própria população. O Ministério da Saúde, por exemplo, foram 5 bilhões, 130 milhões de reais de emendas liberadas nesta semana, 1 bilhão, 130 milhões para a saúde. Então isso aí vai para quê? Isso aí vai para reabastecimento de unidades de saúde, isso vai para construção de UBS. De medicamentos, né? É uma série de medicamentos que às vezes faltam com frequência em unidades básicas. Agora, eu como cidadão, eu gostaria que essa reforma ela fosse discutida, debatida e aprovada sem o viés político, porque isso é um debate social. Nós precisamos entender que a reforma ela é antipática, porém ela é necessária. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, em 2018 o rombo da Previdência chegou a 194 bilhões de reais. 194 bilhões de reais. O país está envelhecendo rapidamente. Os números do IBGE mostram isso de forma muito clara. E o Brasil é um dos poucos países do mundo a não exigir idade mínima para aposentadoria. É um dos poucos países do mundo. E as pessoas não se dão conta disso. Mas por que não se dão conta disso? Porque se transforma um debate que seria social e deve ser social num debate político, do nós contra eles. Né? Eu penso que o parlamentar, na hora que vai se debruçar sobre uma matéria de tão importância como é a reforma da Previdência, como é a nova Previdência, deveria levar em conta a política de Estado e não a política partidária. Votar contra porque é uma questão política ou votar a favor porque é uma questão política não seria e não é o melhor caminho. É preciso a gente aqui pontuar também que o presidente Jair Bolsonaro tem todos os defeitos que o cidadão querendo pode pontuar. É um presidente antipático, é um presidente que não tem uma boa retórica, é um presidente que não tem uma boa postura, é um presidente que tem filhos, eu diria, filhos traquinos no bom sentido, né? Porque cria problemas e mais problemas frequentemente. Agora, ninguém pode tirar dele a coragem de, no primeiro momento do seu governo, ele deixar de lado a questão da popularidade e ter a coragem de enviar à Casa Congressual uma reforma antipática como é a reforma da Previdência. Eu estava observando os números da Datafolha, mostrando o desempenho dos presidentes pós-redemocratização, e aí nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff. Nenhum deles teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional a reforma da Previdência. Nem no primeiro momento, nem no último momento. Vamos observar aqui o ex-presidente Lula. Você acha que não mandaram? Qual foi o motivo? A questão da popularidade, sempre pensando na eleição seguinte. Sim, nunca pensaram na economia do país. Nunca pensou no país como política de Estado. Sempre pensou na política partidária. Sempre pensando na próxima eleição. Vamos pegar, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encerrou o seu segundo governo com a popularidade superando a casa dos 90%. É uma popularidade absurda para um presidente da República. E essa popularidade deu a ele a oportunidade dele realizar as reformas que esse país precisa. O que foi que ele fez? Ao invés de mandar para o Congresso a reforma da Previdência, a reforma fiscal, a reforma partidária, a reforma trabalhista, o que foi que ele fez? Ele criou mais programas populares para eleger um poste, representando naquele momento por Dilma Rousseff, uma desconhecida da nação. Então o Lula, ele foi um grande presidente porque ele o seu governo distribuiu rendas com os mais carentes. Ele fez um grande governo porque o governo foi muito bom para as universidades públicas. Sobre esse aspecto, nada a reclamar. Agora, Lula, ele não teve a coragem de ser um presidente reformista, porque ele
ele procurou preservar a sua popularidade em detrimento das demandas necessárias que o país já pedia. Olha, já tem muita gente interagindo aqui. O nosso querido Rodrigo Carvalho, Francisco Rodrigo Carvalho, ele está lá na cidade de Riacho de Santana. Ora, são 40 milhões de reais para cada deputado. E o povo é quem paga a conta e os deputados vai pagar a conta nas urnas, será? Olha, esse é exatamente o discurso de quem não procura se inteirar melhor. Aí não é 40 milhões para cada deputado, isso são recursos de emendas, isso é 40 milhões para a população que cada deputado indicou emendas. Inclusive o nosso ouvinte aí vai ser beneficiado em sua cidade se tiver alguma emenda. Lá em Riacho de Santana. Se tiver alguma Francisco emenda. Rodrigo Carvalho. Se tiver alguma emenda da saúde. Por exemplo, nessas emendas, essas emendas do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Norte vai receber 7 milhões e meio de reais só dessa semana. E o curioso disso é que desses 7 milhões e meio de reais, 5 milhões e 300 mil reais vão para a cidade de São Gonçalo do Amarante, onde o prefeito da cidade e a maior representante dessa cidade na política, que é Zenaide Maia, certamente vai votar contra a reforma no Senado da República. Mas eu penso que o deputado João Maia, que é autor da emenda para a cidade de São Gonçalo do Amarante, que votou a favor da reforma da Previdência, vai beneficiar a população daquela cidade da Grande Natal com esses recursos na área da saúde pública. Então, a questão, as pessoas têm que entender o seguinte: emenda não é dinheiro no bolso do parlamentar. Emendas são ações que estão previstas dentro do orçamento da União para ser aplicados em ações que possam melhorar a vida das pessoas. Ações na saúde, na infraestrutura, na educação, na segurança pública, etc. Nosso querido Júnior Paiva também está interagindo conosco. Júnior, muito obrigado pela sua participação, né? O Francisco Geraldo, bom dia, ligado aqui na 93 FM. Pergunte aí ao entrevistado, porque só agora Jair foi a favor da reforma, porque ele era contra essa reforma. Exatamente essa questão que nós temos falado. A reforma da Previdência, ela deveria ter sido tratada desde sempre sobre uma ação de Estado, uma política de Estado, não uma política partidária. Quem era a favor da reforma quando era governista, hoje é contra. Quem era contra quando era oposição, hoje é a favor. É essa política menor que não resolve os problemas desse país. Essa política menor. Eu recordo, por exemplo, quando o Plano Real ele foi lançado, né, na reta final do governo Itamar Franco, por sua equipe econômica, né, partidos de oposição foram contra o Plano Real. Disse que ia acabar com a vida dos brasileiros. E esse é o plano mais longínquo da história da economia brasileira. Mas a oposição foi contra. A oposição foi contra o Plano Real. Então, essa política que não vai acrescentar absolutamente nada, essa questão de fazer oposição por fazer oposição e não observar a questão de Estado, esse é o grande problema que a gente tem que superar. O ouvinte já começa a interagir perguntando também, e agora, César, o governo do PT aqui no Rio Grande do Norte vai enviar a reforma do Estado da Previdência? Olha, essa pergunta é pertinente, por quê? Porque como os governadores do Nordeste, os 9 governadores do Nordeste, decidiram dentro de um projeto político partidário de transformar o Nordeste numa espécie de ilha ou uma pátria do PT, para tentar desenvolver um governo para daqui a 4 anos oferecer ao país, dizendo o seguinte: olha, nos 9 estados do Nordeste a política administrativa deu certo, então essa política administrativa que vamos oferecer para o país, isso numa disputa presidencial em 2022. O que é que acontece? Esses estados, com exceção do Maranhão, esses estados estão todos com as suas previdências, com seu sistema previdenciário estadual quebrado. Para o nosso ouvinte que fez a pergunta ter ideia, a Previdência Estadual do Rio Grande do Norte, ela fecha todos os meses com déficit de 130 milhões de reais. Isso significa dizer que o Rio Grande do Norte fechará 2019 com um rombo de 1.560 bilhões de reais só com a sua Previdência Estadual. Eu vou já entrar nesse assunto porque o Castelo Branco, ele está dizendo aqui, o Castelo Branco, ele diz: bom dia, Carlos, meu amigo, Castelo Branco no Abolição do Quadro. A ignorância é que extravasa o progresso.
concordo em todos os aspectos com as colocações do ilustre entrevistado. Parabéns, César Santos. Pois é, então Castelo Branco. Então o que acontece? O que foi que os governadores do Nordeste fizeram? Foi que eles fizeram. Como estados e municípios estavam no texto original da reforma da Previdência, eles disseram o seguinte: olha, vamos fazer discurso contra a reforma, porque é um discurso populista. Você quer ser bom, diga que é contra a reforma. Você quer ser espinafrado, diga você quer ser bom, diga que é contra. Quer ser espinafrado, diga que é a favor da reforma. Foi que os governadores do Nordeste fizeram. Vamos montar palanque, fazer discurso contra a reforma. Nós estamos inseridos lá. Os deputados, como forma de reação, tiraram estados e municípios da reforma. E agora, se o Senado da República não reinserir estados e municípios na reforma, os governos vão ter que fazer a reforma nos seus estados, ou seja, mandar os projetos para a Assembleia Legislativa. E aí, o que é que esses governadores vão dizer? Que a reforma é boa ou que a reforma é necessária? Você agora me deixou com uma pauta já para quando voltarmos do intervalo, essa questão da Assembleia Legislativa. Deixa eu mandar um abraço aqui para Alisson Diego. Bom dia, Carlos, assistindo aqui no Monte Olimpo, vocês aí pelo Facebook. Obrigado, hein, meu querido? Muito obrigado pela sua participação. Eu vou ao intervalo e no retorno a pauta será exatamente essa que você me deixou aqui. Assembleia Legislativa, que aprova LDO sem devolução de sobras. É lamentável. TCM, responsabilidade cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. O Baratão da Fábrica. Tendência em moda masculina, feminina, juvenil e infantil. Artigos e acessórios. Tudo por preços que cabem no seu bolso. Visite-nos e comprove. O Baratão da Fábrica. A loja que mais vende barato em Mossoró e região. Preços baixos e bom atendimento são a marca registrada do Baratão da Fábrica. Rua Francisco Solon, Boa Vista, Mossoró, Rio Grande do Norte. Visite nossas redes sociais, Instagram e Facebook. O Baratão da Fábrica. WhatsApp 99615-7837. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. As pessoas me perguntam, quando eu vou para um evento, o que é que eu escolho? Aí eu sempre respondo, tenho que estar na moda, logicamente. Não posso esquecer da qualidade, mas acima de tudo tem que ter um preço justo. Por isso que a minha escolha é sempre Yara Variedades ou Yara Story. Na Yara, eu sei que eu vou estar pronta dos pés à cabeça e para qualquer ocasião. Lojas Yara Variedades e Yara Story, Rua 6 de Janeiro, Santo Antônio, ou João da Escócia, Nova Betânia, 98145-9559 ou 99606-6216. O Família Parque é um ambiente ideal que você procura.
Encontro com amigos, família, espaço kids para a criançada, em um ambiente aconchegante com melhor culinária, pratos à la carte, uma deliciosa pizza e tudo para a família em um só lugar. Família Parque, preços especiais para confraternizações e encontro com amigos. Faça já sua reserva no 99909-0074. Rua Jornalista Jorge Freire, Nova Betânia. Siga-nos nas redes sociais, @Família Parque. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Em Mossoró são 7h mais 30 minutinhos. Estamos aqui conversando com o jornalista César Santos sobre essa tensão, essa questão envolvendo a reforma. O ouvinte aqui, ele volta a interagir e pergunta: olha, eu não sou nem A nem B, mas diante dessa situação, como é que fica a reforma rural? Olha, a reforma rural não teve, né? Não tem. Foi excluída. A reforma da Previdência é o seguinte: para o ouvinte entender, no texto original, ou seja, no projeto encaminhado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, houve mudanças significativas na comissão especial da Câmara, que foi onde teve o primeiro debate sobre a PEC da reforma, perdão. E lá foi feito, nos ajustes, foi retirado a aposentadoria rural e foi retirado também o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Hoje o BPC ele atende os velhinhos que precisam do apoio público com um salário mínimo, né? E vai continuar dessa forma. O relator na comissão especial, ele retirou esse ponto, como retirou também a aposentadoria rural. Então foi feito ajustes, foi feito debate longo na comissão especial, e a gente tem que, o que a gente sempre defendeu desde o primeiro momento do debate da reforma da Previdência, que essa reforma ela seja discutida, debatida, que o texto original ele seja analisado pelos congressistas, né, por deputados e senadores, que o texto seja aprimorado, pontos modificados, se for o caso, e foi exatamente isso que aconteceu. Para se ter ideia, no projeto original, o governo esperava uma economia de 1,250 trilhão de reais. Com as mudanças, e foram mudanças razoáveis, eu diria, o governo agora prevê uma economia de menos de 1 trilhão de reais em 10 anos. Então, isso mostra que a reforma ela foi debatida pelos deputados e agora está na fase de aprovação. Vale ressaltar que após ser aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados, essa reforma vai para o Senado da República
O Senado da República vai analisar também o texto. Se houver modificação, o texto volta para a Câmara dos Deputados para votar outra vez. E se não houver mudanças, o Senado aprova e aí a reforma vai para a sanção presidencial. Valendo ressaltar que no Senado da República é preciso que o texto tenha 49 votos dos 81 senadores. E também vale ressaltar que no Senado da República não tem a comissão especial como teve na Câmara. Ela será debatida na CCJ daquela casa, depois de aprovada ela vai para a votação em plenário. Já tem gente aqui querendo entrar no assunto da nossa política, né? Pois não. Bom dia, Carlos. Aqui é Saulo do Açaí. Belíssimo programa. Pergunta ao entrevistado: Mossoró está bem representado pelos deputados Alisson e Isolda? O governo Fátima, com meses de gestão, já podemos compararmos a décadas de gestões das oligarquias no nosso Rio Grande do Norte, que não contribuíram em nada. E para terminar, por que o Ceará cresceu tanto sendo esquerda e o Rio Grande do Norte não sendo direita? Um abraço. Olha, precisaria uma análise bem aprofundada, né? Essa questão do Ceará, da Paraíba, né, que vem sendo governado por governadores de partidos de esquerda, isso vai na competência mesmo do administrador, não é? Nós tivemos, o Rio Grande do Norte vem de 4 anos desastrosos de Robson Faria, né? Muito por conta da crise econômica, mas não teve um governo que tivesse a capacidade de enfrentar essa crise. Aí a governadora Fátima Bezerra assume no dia 1º de janeiro para enfrentar essa crise. Essa crise não é novidade para ela, porque ela, quando foi candidata, ela disse que estava preparada para enfrentar e para adotar as medidas necessárias que possam promover o retorno do Rio Grande do Norte aos trilhos do desenvolvimento. Mais de 6 meses, a gente não viu nenhuma medida capaz de alterar esse quadro. Por quê? Porque a governadora, ela continua fazendo política partidária. Ela não está fazendo a política administrativa. Não tem uma medida capaz de garantir, ou pelo menos de promover uma esperança de que o Rio Grande do Norte pode resolver seus problemas. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais quebrados do Brasil. O Rio Grande do Norte tem um rombo de quase 3 bilhões de reais. Com a reforma da Previdência Estadual, que eu citei os números agora há pouco aqui, que fecha o mês com um déficit de 130 milhões, fechará de 2019 com um rombo de 1 bilhão 560 milhões, significa dizer que esse rombo do Rio Grande do Norte, essa dívida, esse débito, esse déficit, vai chegar ao final de 2019 com mais de 5 bilhões de reais. E aí, a gente procura qual é a medida que o governo está tomando. O governo adotou medida para enxugar a máquina? Não. O governo adotou medidas sugeridas pelo Tesouro Nacional? Não. O governo adotou alguma medida para se adequar ao Plano Mansueto, que daqui a pouco vai ser aprovado pelo Congresso Nacional? Não. Então, como é que o governo vai ser socorrido por esse Plano Mansueto? Como é que o governo vai resolver as suas questões para, pelo menos, atualizar o salário dos servidores públicos? Vai ter muita dificuldade. Por que vai ter muita dificuldade? Porque continua em cima de um palanque quando já deveria ter sido e ter iniciado a administrar o Estado. Eu vou dar só um exemplo disso. A própria governadora, segunda-feira, ela reclamou que o plano de socorro à saúde dos estados, o governo do estado entregou ao Planalto Central em março. Esse plano prevê um investimento de 220 milhões e 600 mil reais no Rio Grande do Norte. E ela disse que o governo ainda não liberou e que está desconfiada por estar existindo retaliação política. Aí eu pergunto, o governo Bolsonaro tem razão para retaliação política com o governo de Fátima Bezerra? Aí eu respondo, o governo de Fátima Bezerra trata bem o governo do presidente Jair Bolsonaro? É parceiro?
A governadora diz que o governo Bolsonaro é um governo ilegítimo. Se é um governo ilegítimo, como é que você quer o socorro desse governo se é ilegítimo? A governadora Fátima Bezerra diz que o presidente Jair Bolsonaro é homofóbico. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de negros e por aí vai, né? Recentemente o secretário de projetos de governo, o ex-deputado Fernando Mineiro, usou as redes sociais para dizer que o governo Bolsonaro é ilegítimo. Como é que é ilegítimo e você vai bater a porta pedindo socorro para o Rio Grande do Norte? Aí, nesse caso, quando acontece isso, o que é que o governo está dizendo? É uma retaliação ao povo do Rio Grande do Norte. E o que é que ela está fazendo pelo povo do Rio Grande do Norte? Ela está propondo uma parceria com o governo federal? Eu vou deixar aqui, Carlos Cavalcante, uma afirmação, e é uma afirmação bem precisa, e todos podem ter a certeza, podem ter a certeza em toda a sua plenitude. O governo Fátima Bezerra só dá certo se o governo Jair Bolsonaro der certo. E não é só o governo Fátima Bezerra, os governos estaduais só darão certo se o governo federal der certo. Se o governo federal conseguir recuperar a economia do país, se o governo federal conseguir recuperar o emprego no país, se o governo federal conseguir recuperar a distribuição de renda. Se não conseguir, os governos estaduais não darão certo. Então não adianta você torcer contra o governo federal, porque se o governo federal sucumbir, o Estado vai sucumbir junto. Isso aqui não é uma ilha, isso aqui é uma unidade da federação. Então é preciso ter essa responsabilidade, deixar a questão política partidária de lado e buscar os caminhos para resolver os problemas do Rio Grande do Norte. Não adianta a governadora dizer que o Bolsonaro é um presidente ilegítimo, quando na verdade não é. O Bolsonaro foi eleito pela maioria dos votos, então não tem governo ilegítimo. E depois reclamar que o governo não socorre o Estado porque está com retaliação política. Não é melhor fazer a política administrativa, fazer a parceria, e parceria é via de mão dupla. Vamos pegar nós como ser humano, como pessoa, né? Você vai fazer parceria com o seu inimigo, você vai fazer parceria com o seu parceiro. Meu parceiro. Né? E quando eu digo fazer parceria com o seu parceiro, não significa dizer que você tem que concordar ideologicamente com ele ou ele com você. O que os dois têm que fazer é o seguinte, é colocar um plano acima dessas querelas políticas. E isso é o que não está acontecendo até aqui. Olha, um abraço aí para Elias Pereira, lá na Noêmia Chaves, também no bairro Paredões, assistindo e ouvindo a gente aqui através da 93 FM e assistindo através da nossa TV. Grande Elias Pereira, o Serginho lá no bairro Boa Vista, sucesso, meu querido Carlos Cavalcante. Um abraço aí, Serginho, para você, para sua mãe Nanô, um abraço para o seu papai Luiz Correia. Obrigado pela audiência. Eu vou ao intervalo e no retorno, César, muitas perguntas estão chegando aqui para você e eu gostaria que César me respondesse qual a avaliação que ele faz de Isolda e de Alisson Bezerra. Bom, ele vai insistir na pergunta também. Daqui a pouquinho, dentro do FM 7 horas. TCM, responsabilidade cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço.
O Baratão da Fábrica. Tendência em moda masculina, feminina, juvenil e infantil. Artigos e acessórios. Tudo por preços que cabem no seu bolso. Visite-nos e comprove. O Baratão da Fábrica. A loja que mais vende barato em Mossoró e região. Preços baixos e bom atendimento são a marca registrada do Baratão da Fábrica. Rua Francisco Solon, Boa Vista, Mossoró, Rio Grande do Norte. Visite nossas redes sociais, Instagram e Facebook. O Baratão da Fábrica. WhatsApp 99615 7837. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. As pessoas me perguntam, quando eu vou para um evento, o que é que eu escolho? Aí eu sempre respondo, tenho que estar na moda, logicamente. Não posso esquecer da qualidade, mas acima de tudo tem que ter um preço justo. Por isso que a minha escolha é sempre Yara Variedades ou Yara Story. Na Yara, eu sei que eu vou estar pronta dos pés à cabeça e para qualquer ocasião. Lojas Yara Variedades e Yara Story. Rua 6 de Janeiro, Santo Antônio. Ou João da Escócia, Nova Betânia. 98145-9559 ou 99606-6216. O Família Parque é um ambiente ideal que você procura. Encontro com amigos, família, espaço kids para a criançada, em um ambiente aconchegante com melhor culinária, pratos à la carte, uma deliciosa pizza e tudo para a família em um só lugar. Família Parque, preços especiais para confraternizações e encontro com amigos. Faça já sua reserva no 99909-0074. Rua Jornalista Jorge Freire, Nova Betânia. Siga-nos nas redes sociais, @Família Parque. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Ela tá no quarto, vai lá. Ô Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Quando os Médicos Sem Fronteiras postam uma foto de um atendimento a refugiados num campo do Sudão do Sul, muita gente curte e se pergunta: como eles conseguem fazer isso? Sem perceber, essas pessoas já estão fazendo parte desse trabalho. Chamamos de poder do curtir. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas estão conectadas. Só no Facebook, 1 bilhão são responsáveis por mais de 900 milhões de atualizações por dia. Em meio a tanta informação, muita coisa importante acaba se perdendo. O curtir tem o poder de destacar aquilo que realmente importa. Ele é uma lente de aumento capaz de tornar um conteúdo visível e fazê-lo chegar até as pessoas.
você curte nossa página ou compartilha... Bom dia, Carlos Dimas de Bom Jardim. Bom dia, Carlos Santos, né? Um grande jornalista. Quem seria eu para fazer uma crítica à explanação que Carlos está fazendo? Agora, Carlos, o convidado é César Santos. César Santos. Desculpe, Carlos Cavalcante, desculpe, César Santos. Eu estava dando uma olhada ontem sobre a reforma da Previdência, sobre quem diz que há déficit e outros que não há déficit, Carlos Santos. E observando o seguinte, que 32 milhões de aposentados, de beneficiários da Previdência Social, recebem em torno de 82 bilhões de reais no período. Ao mesmo tempo, 1 milhão de beneficiários recebe 72 bilhões de reais. Quase que o mesmo valor e uma diferença aí de 31 milhões de beneficiários. Então, essa reforma, como os estados e os municípios estão fora, e as Forças Armadas, eu não vejo essa coragem toda do presidente e falha, porque os estados e os municípios são quem oneram, na realidade, muito mais a Previdência. Não sei se você vai concordar, com certeza você tem muito mais conhecimento técnico do que eu, mas onera muito mais. Houve a diferença, uma disparidade sem tamanho, de 31 milhões de beneficiários receber 82 bilhões e apenas 1 milhão. Isso mostra que a Previdência, esse pessoal que está ficando de fora, é quem joga esse déficit todinho, a ponto de a Previdência chegar a esse déficit aí que você diz anual de 194, 195 bilhões por ano, né? Então, isso aí é também uma aberração, ficar fora os estados, os municípios, as Forças Armadas e os políticos estão enquadrados nesse patamar, claro, tendo em vista que o teto do máximo do INSS é em torno de R$ 5.550. Ok, Carlos Cavalcante, muito obrigado pela oportunidade e pela consideração. Continuo sempre seu admirador e seguindo você em qualquer âmbito que você esteja noticiando, ok? Muito obrigado e um bom dia também para César Santos. Obrigado, Dimas, pela sua participação. Um abraço aí, o ouvinte Dimas. Eu não entendi bem o que ele colocou, né, nessa questão ele incluiu estados e municípios fora. Não sei se eu entendi ou entendi errado. Que os municípios, boa parte dos municípios estão fora, pelo menos foi o que eu entendi ele dizer, né? Não entendi o conteúdo. Como agora chega aqui de Nogueira de Dodoca dizendo: estou ligado, parabéns pelo programa, César é preparado e demais. Pergunto da reforma: nessa reforma estão as grandes empresas que devem ao governo? Olha, essa reforma da Previdência, a gente precisa se debruçar a cada ponto dela, mas o principal delas é a questão da idade mínima de aposentadoria, etc. Essa reforma da Previdência, cara, bem da verdade, ela tem a questão social, que é a questão mais forte, mas ela tem também o viés fiscal muito forte, porque ela alcança bancos, né? Ela aumenta a alíquota de bancos dentro dessa reforma, né? Ela mexe com a questão de dívidas rurais, ela mexe com uma série de coisas, né? Os números, pelo menos aí, isso é uma unanimidade, que é os números que mostram a economia que a reforma pode produzir, né? Que é de quase R$1 trilhão. Seria de 1.250 bilhões, e com as mudanças feitas, né, será de quase R$1 trilhão. Isso vai impactar a economia brasileira. E aí o ouvinte pode perguntar: resolve o problema da economia do país? Não resolve. A reforma da Previdência sozinha, ela não resolve o problema da Previdência do país. É preciso fazer agora a reforma fiscal, que já está sendo debatida no Congresso Nacional, né? A reforma fiscal é tão urgente quanto a reforma da Previdência, guardar as devidas proporções. Então, a reforma da Previdência, na realidade, é um pontapé para o país caminhar em busca de resolver os seus problemas, né?
Esse é o sentimento que o brasileiro deve ter. E eu queria, só para concluir essa questão da reforma, apresentar aqui os votos, 2 deputados do Rio Grande do Norte na votação dessa reforma, né? 5 deputados votaram a favor da reforma. Foram eles os deputados Fábio Faria, do PSD, Walter Alves, do MDB, João Maia, do PR, Benes Leocádio, do PRB e Beto Rosário, do PP. A favor da reforma. A favor da reforma. Votaram contra a reforma a deputada Natália Bonavides, do PT, e o deputado Rafael Mota, do PSB. Não votou ontem o deputado general Eliezer Girão. Por quê? Porque ele está se recuperando de uma cirurgia a que ele se submeteu há uma semana. Então, essa foi a votação dos parlamentares da bancada potiguar na Câmara dos Deputados. O João Maria da Alameda, ele está dizendo: quero parabenizar a César Santos, o entrevistado, e ele está certo. Fátima tem que descer do palanque no nosso estado. Ela precisa, sim, do governo federal. João Maria da Alameda. Sim, é exatamente isso que nós temos comentado. Agora, voltando na reta final, o ouvinte insistiu, né, para a gente fazer uma análise. Vamos fazer uma análise breve em relação aos 2 representantes de Mossoró na Assembleia Legislativa, né? O deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, e a deputada Isolda Dantas, do PT. Olha, são 2 posturas diferentes. São 2 posturas diferentes. Ele tem aí o primeiro período de atuação, e até aqui não há até porque também tem pouco tempo, né? Não há como você fazer uma avaliação de um mandato que vai durar 4 anos, pelo menos, né? Seria muito raso a gente analisar 3 meses e assumir o mandato em fevereiro, né? 3, 4 meses de trabalho na Assembleia. Agora, a postura dos 2 eu considero diferente de um para o outro. Alisson Bezerra, até pela conjectura política que o beneficia, ele nem é governo nem é oposição. Ele não tem uma posição firmada. Ele não diz que faz oposição ao governo Fátima. Também não diz. Ele está tonto ainda? Ele tá, apesar de não ser do PSDB, mas ele está com o bico longo em cima do muro. Não, ele fez um acordo com o PSDB. Pois é. Ele votou a favor do PSDB, votou inclusive na reeleição para daqui a 2 anos do presidente da Assembleia. Exatamente. Que fique claro. Exatamente. Então, quer dizer, foi contra o discurso dele de campanha. Exatamente. Então ele nem está num lado, não está no outro, né? Frequenta a governadoria, né? Como se reúne com bancada de oposição. E no caso de Isolda Dantas, Isolda Dantas desapareceu, né? Ela sumiu, tomou um chá de sumiço. Agora, por que ela desapareceu? Porque a bandeira de luta de Isolda, desde sempre, que fez ela aparecer para o grande público, quando eu digo o grande público, eu digo o eleitor, a bandeira de luta dela é a bandeira de luta sindical, né? E aí, agora ela é governista, ela teve que dobrar essa bandeira e guardar no baú. Isso em termos de Estado. Ela só retira essa bandeira quando é uma questão de Mossoró. Mas no Estado ela guardou. Por exemplo, ela não tem uma posição firmada sobre a falta de calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais. Ela não tem uma posição firmada em relação ao governo que decidiu pagar antecipadamente 40% do 10º da educação, mas não pagou do restante dos sindicatos. Ela não tem uma posição firmada sobre o projeto do governo, da governadora que mudou para a Assembleia, reajustando em 16,38% os salários dos procuradores estaduais, que é a turma de cima, que já ganha mais de 31 mil reais. Ela não tem uma posição firmada em relação ao pessoal da saúde que fez greve. Ela não tem uma posição firmada sobre o Fórum Estadual de Servidores. Ela não tem uma posição firmada pelo fato de os servidores estaduais estarem com 3 meses de salário atrasado. Ela não tem uma posição firmada em relação aos professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que ainda não receberam o salário de dezembro e o 13º salário de 2018. Então, ela se escondeu, ela mergulhou. Por quê? Porque o discurso dela foi um discurso construído todo no movimento sindical. E agora ela não pode defender os servidores públicos estaduais porque ela é governista. E por que ela não pode? Porque ela recebeu da governadora Fátima Bezerra uma nova secretaria. A CEDRAF é uma secretaria que foi entregue a ela,
ela recebeu da governadora Fátima Bezerra o comando do programa do leite em Mossoró, que ela está dando para 2 vereadores distribuir o leite de Mossoró, né? Ela empregou parente, ela empregou amigos, ela empregou assessores, ela empregou companheiros de luta eleitoral no governo do estado. Então ela se amofinou, né? Teve uma greve em Mossoró dos servidores públicos, dos professores da rede municipal de ensino. Ela foi para a rua protestar, né? E aí o governo do estado reajustou o piso do magistério estadual, de acordo com o federal, apenas em abril, e dividiu em 8 parcelas. Só vai terminar esse reajuste de 4,17% em dezembro desse ano. O que foi que Isolda disse? Nada, ela aplaudiu. Em relação ao município, ela critica. Em relação ao estado, ela mergulha. Então, essa posição dúbia, o cidadão certamente percebe. Meu querido César, rapaz, passou rápido demais o tempo. Que programa maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que estiveram interagindo conosco, nos assistindo através da TCM, no canal 24 analógico, do 16.6 HD, no Família 15 e também na BrisaNet, no canal 176. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu agradeço, Carlos, o convite, né? E me coloco à sua disposição sempre que assim desejar. Pode fazer o convite, que estaremos aqui para debater um pouco sobre as coisas que interessa ao seu público. Um abraço a todos. Conversamos assim com o jornalista César Santos dentro do FM 7 Horas. Fiquem na agradável companhia dele, Wilson Mancini, com Show 93.